Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu estou aqui para passar um estudo para vocês rápido, é meio longo um pouco, mas recebi agora, entendeu? Essas questões da eleição nos Estados Unidos, é uma coisa terrível o que está acontecendo, uma grande guerra espiritual está travada ali, uma grande guerra. Existem todo quanto é maneira para derrubar o atual governo e um governo de esquerda assumir nos Estados Unidos, o que seria trágico para o mundo inteiro, principalmente para a região do Oriente Médio e Israel. A coisa está ficando terrível e nós temos aqui uns rabinos mostrando alguns detalhes importantíssimos dentro de profecias, ok? Presta atenção, a guerra civil decorrente da eleição nos Estados Unidos, reparando o pecado de Caim matando Abel. Porque o título, né? Recebi agora, lá de Israel, tá? Então preste atenção, a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos quebrou vários recordes, mas ainda assim foi insuficiente, deixando o país sem resultados. E aqui mostra 101 milhões 167.740 cidadãos votando antecipadamente, tá? Então olha só, eleições 2020 sem respostas reais. Nas primeiras horas da manhã, o presidente dos Estados Unidos anunciou na Casa Branca que, apesar de ter votos eleitorais suficientes para vencer, era necessário entregar a eleição ao tribunal para lidar com a fraude eleitoral, porque foi mostrado inclusive na televisão, uma fraude terrível, né? Fraude terrível. Votos entrando depois que havia fechado as urnas. Foi pego isso, comprovado. E estão acontecendo diversas coisas lá, né? Francamente, ganhamos a eleição, disse Donald Trump, né? Disse Trump. Portanto, nosso objetivo agora é garantir a integridade para o bem desta nação, disse Donald Trump. Este é um momento muito grande. Esta é uma grande fraude em nossa nação. Queremos que a lei seja usada de maneira adequada. Portanto, iremos para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Queremos que todas as votações parem. Não queremos que eles encontrem cédulas às 4 da manhã e as adicionem à lista. É o que estava acontecendo, entendeu? Muitas cédulas entraram depois, isso foi comprovado, né? Acrescentou ele então, este é um momento muito triste, vamos vencer e pelo que sei, já vencemos. Um grupo muito triste de pessoas está tentando privar esse grupo de pessoas que votou em mim, e não vamos aceitar isso, afirmou Donald Trump. O que aconteceu com a eleição americana está desligado. Isso é uma fraude para o público americano, acusou ele. Isso é uma vergonha para o nosso país. Estamos nos preparando para vencer esta eleição. Francamente, ganhamos esta eleição. E é triste ver mais o que está acontecendo nos Estados Unidos, que era típico dos países de terceiro mundo. Chegou lá, provocado por esquerdistas. A coisa está terrível, gente. A coisa está terrível. É o que a gente sempre fala. O reino do anticristo, ele vem através de socialismo e comunismo. E eles estão preparando, por isso eles não podem perder tempo. Estão de todas as formas tentando usurpar o poder, ok? Então, francamente, nós ganhamos esta eleição, mesmo sem a descoberta de alguma fraude. Vários estados aceitam cédulas com um carimbo postal, que é pelo correio, lá pode, né? Depois, né? Até 3 de novembro, que podem ser aceitas, chegarem até os dias após as eleições. Então, vocês vejam bem, olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui eu recebi nos Estados Unidos, de Israel, tá? Nós temos algum pessoal nosso lá em Israel, lá nos Estados Unidos e lá em Israel, né?
que estão passando bastante material para nós, e nos Estados Unidos está tendo muita confusão. Alguns vândalos atacando o comércio, quebrando tudo, a coisa está complicada. Até agora, distúrbios em grande escala não ocorreram, começaram agora, certo? Pequenos confrontos ocorreram no Black Lives Matter Plaza, perto da Casa Branca. Cerca de 400 manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e marcharam por Portland, armados com rifles de assaltos e facas. Guerra civil, Caim e Abel. Preste atenção agora nisso aqui, que é o Rabino Winston, que é um grande rabino, muito respeitado em Israel, e é um especialista em estudos para o final dos tempos. Preste bem atenção que ele fala. Rabino Pinhas Winston, um especialista no fim dos dias, desculpe, explicou que os distúrbios nos Estados Unidos são baseados no livro de Gênesis. A guerra civil, ou o que chamamos em hebraico Milhemet Ahim, Milhemet Ahim, que quer dizer guerra de irmãos, tá? Está na vanguarda da Bíblia, apresentada em sua forma arquetípica com Caim e Abel. Disse o Rabino Winston: este é um tema recorrente em toda a Bíblia, e sabemos que o fim dos dias será um tikkun. Tikkun é um conserto, tá? Uma reparação. A palavra tikkun, que vem do hebraico, ok? Então, o fim dos dias será um tikkun, o que é um conserto, uma reparação em tudo o que veio antes, de tudo que aconteceu antes. Estamos recebendo oportunidades de fazer as pazes com nossos irmãos. É por isso que Israel está fazendo as pazes, né, com as nações árabes. Olha que interessante, hein? É uma fixação de Isaac e Ismael, algo que teria sido impensável não há muito tempo. Todo mundo sabe disso, né? Não tinha condição. Quantas vezes tentaram fazer um acordo de paz ali e nunca conseguiram, não existia maneira. Agora os próprios árabes fazem questão de procurar e fazer o acordo de paz. Claro que acordo sempre tem exigência, olha, acontece isso aqui entre nós, isso aí nós vamos remover, e assim vai acertando. É claro que isso aí existe, né? Da mesma forma, seria impensável haver irmãos contra irmão, e o incêndio de cidades nos Estados Unidos. Esta é uma oportunidade de fazer um tikkun, um conserto. Disse o Rabino Winston: a única maneira de fazer isso, um tikkun, é focar em uma causa comum. Duas pessoas com uma causa comum, uma causa só para dois, né? Podem trabalhar juntas e até morar juntas. Se a causa for relevante apenas para uma parte do grupo, eles irão embora ou se revoltarão. Então a causa tem que ser para os dois. Estando ali para os dois, tranquilamente os dois se combinam. Se for para um lado só, o outro se irrita e acaba deixando. Por isso nunca teve acordo. Nos Estados Unidos existem dois grupos distintos, cada um com sua causa. Me perdoe que eu estou com a garganta um pouco ruim, viu? Cada um com sua causa, que simplesmente não é importante para o outro grupo. Este é Caim e Abel, novamente. Não se entendiam, porque um fazia tudo aquilo que agradava ao Criador. O outro queria que o Criador se agradasse daquilo que ele fazia. Quer dizer, uma coisa é você fazer, eu vou fazer o que o Criador quer, para agradar ele. E outra coisa, o Criador vai ter que aceitar o que eu faço. É diferente, né? Ok? Os dois fazem para o Criador. Só que um faz por amor, então eu procuro fazer aquilo que agrada ao Criador. E aquele outro que faz, não, eu faço o que eu quero, do meu jeito, e o Criador tem que aceitar.
E não é assim que funciona a coisa. Tá bom? Se os Estados Unidos realmente querem paz, eles precisam decidir o que é mais importante para todos. Na Guerra Civil, eles não conseguiam chegar a um consenso. Ironicamente, Israel e os países árabes do Golfo, que eram inimigos mortais, chegaram à conclusão de que o que realmente queriam era algo que tinham em comum: a cooperação econômica e uma frente única contra todo o mal que aflige a região. Isso trouxe paz para Ismael e Isaac, ok? Os dois enxergaram a mesma coisa. No momento, as pessoas estão sendo muito mesquinhas, fazendo barulho por coisas que nem mesmo são importantes para elas. A mídia é especialista nisso, ganhando dinheiro, deixando as pessoas irritadas e assombradas. No final dos dias, a luz oculta da criação retornará para mostrar às pessoas o que é importante e o que não é. Donald Trump, consertando a justiça. O rabino Avraham Greenbaum, diretor do Azanra Institute, observou que os leitores da Bíblia devem estar totalmente preparados para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. A Bíblia inteira descreve conflitos políticos e incertezas, disse o rabino Greenbaum. Esta eleição é como Davi e Saul, que foi uma verdadeira guerra civil. Nos Estados Unidos, temos literalmente um bando de vigaristas que estão atrás de um homem que está tentando ser hétero. Davi estava tentando estabelecer um reino baseado na verdade e na justiça. O rabino Greenbaum citou um versículo escrito por Davi, que descreveu o que o jovem do futuro descreveu o que o jovem futuro rei estava experimentando e que também pode ser usado para descrever a experiência de Donald Trump com a mídia e políticos de carreira. Ouça a minha voz, o Eterno fala. Quando eu imploro, proteja minha vida do terror do inimigo. Esconda-me de um bando de homens maus, de uma multidão de malfeitores que afiam suas línguas como espadas. Eles apontam suas flechas, palavras cruéis, para atirar do esconderijo do homem inocente. Eles atiram nele de repente e sem medo. Eles se armam com uma palavra má. Quando falam, é para esconder armadilhas. Eles pensam: quem vai vê-los? Que os erros que eles ocultaram, cada um dentro dele, seus pensamentos secretos, sejam totalmente expostos. Livro de Salmos, capítulo 64, de 2 a 7. Como Davi, Donald Trump foi assolado por dificuldades horríveis. Como Davi, se ele quiser ter sucesso na união do país, ele precisará eliminar as pessoas perversas do governo. Não é matar, eliminar, tirar fora, né? O rabino citou um provérbio que descreve o perigo como uma fonte enlameada, uma fonte em ruínas. É um homem justo caído diante de um perverso. Provérbios 25, 26. O rabino observou que por meio da intervenção divina, Donald Trump foi capaz de nomear 3 juízes da Suprema Corte e muitos mais juízes do que a maioria dos presidentes são capazes ou tiveram oportunidade, né?
Não é coincidência, disse o rabino Greenbaum, como Davi, Donald Trump deve estabelecer o seu governo baseado na verdadeira justiça. Ele tem que fazer isso, porque o estabelecimento de tribunais de justiça é uma das leis de Noé que cabem a toda a humanidade. Isso também é enfatizado pela oponente de Donald Trump. As 7 leis de Noé, uma delas, né, é estabelecer tribunais de justiça, tá ok? A oponente de Trump é a Kamala Harris, que perverteu a justiça como procuradora-geral na Califórnia. O rabino notou que não será fácil, nem conquistará muitos amigos para o presidente. Os justos às vezes são muito ingênuos, porque não entendem o quão corruptos são os ímpios. Mas no final, a justiça é o que traz a verdadeira paz, como Donald Trump já demonstrou ao estabelecer acordos de paz em todo o mundo. Então nós vemos que o Donald Trump é realmente um homem que tem sido usado por Deus, e nós estamos vendo as forças do mal arregimentadas. Nós temos aqui tanto material que nos chega, né? As forças do mal se arregimentando porque querem dominar. Aquele George Soros, ele investiu mais de $1 bilhão na campanha de Joe Biden para derrubar Donald Trump. Ele chegou a falar que Donald Trump é uma pedra de tropeço, uma pedra no caminho da nova ONU. Você sabe qual, né? Então, eles querem estabelecer isso, por isso estão fazendo tudo o possível e impossível para que Biden ganhe a eleição. O que é que os rabinos estão chamando as pessoas para fazer? Orem. Orem e orem muito, porque o inimigo está querendo de todas as maneiras dominar, e nós só com oração podemos barrar, ok? Veja bem o que está acontecendo. Olha, o secretário de imprensa Donald Trump, a secretária de imprensa de Donald Trump, convida o mundo a se juntar a ela no grupo de oração ao vivo. Olha a luta do pessoal que está com Trump, orando, clamando a Deus. Essa é a grande preocupação do povo que está ali com Donald Trump. Por quê? Porque sabem muito bem, o Partido Democrata é um partido socialista, e vocês sabem o que vem. E ele já prometeu, Joe Biden já prometeu, que ele vai retomar o acordo nuclear com o país persa. Daí vocês tirem uma ideia do que virá com tudo isso. Então vamos clamar a Deus para que Donald Trump ainda, apesar de tudo, consiga ganhar, porque tem possibilidade ainda. Vamos orar, porque isso inclui o mundo inteiro, viu? Não é a eleição dos Estados Unidos, é uma eleição que envolve o mundo inteiro, inclusive o nosso Brasil, que o Biden já disse que vai ter problemas com as questões da Amazônia. Então, gente, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao nosso Criador que tenha misericórdia, que nos abençoe, que abençoe os Estados Unidos da América, e que Donald Trump se mantenha para que o acordo de paz termine, né? Seja feito por completo, e que esses homens terríveis não cheguem ao poder, pelo menos agora, né? Porque vai ser terrível. Ok? O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno traga paz, traga alegria a todos nós. Vamos clamar a Deus, porque a oração, ela tem o poder de mudar os decretos divinos. É a única maneira: clamar, implorar, suplicar. Olha o caso de Jonas. Ele foi levar uma mensagem para Nínive. Os ninivitas eram violentíssimos.
E ele morrendo de medo. E ele tinha medo do que eles iriam fazer com ele. E Jonas, que é Ioná no hebraico, né? Jonas, ele recebeu uma mensagem condicional, uma profecia condicional, que Nínive iria ser totalmente destruída, mas o Criador falou, mas se eles se arrependerem, eu não destruo. Isso é uma profecia condicional. As profecias de final de tempo vão acontecer, mas clamando, o Criador abre muitos espaços. O Criador, ele pode prolongar o tempo, ele pode encurtar o tempo. Vamos clamar, vamos orar. Senhor, tem misericórdia. O Senhor tem condição de dar solução a tudo isso. Porque já sofre muita gente e muito mais sofrerão com tudo isso. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Nós estamos aqui para dizer a verdade. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para ganhar fama. Então eu estou falando para vocês a pura verdade, é a realidade, é o que está acontecendo e coisas que vão vir pela frente. Oremos todos juntos, sem divisão religiosa. Vamos parar com essa tolice. Isso é uma tolice que para Deus não tem valor nenhum. Tá bom? Shalom, um forte abraço.